Alerta Geral. 7h33. Os eleitores de Viçosa do Ceará serão chamados para eleger o novo prefeito e o novo vice-prefeito do município. As informações com Carlos Alberto, que chega agora para relatar a decisão adotada nesta terça-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na sessão de julgamento de ontem à noite, determinou a realização de novas eleições majoritárias no município de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. A Corte Eleitoral, de forma unânime, negou o provimento a recurso e julgou prejudicada a liminar que mantinha provisoriamente os mandatos do prefeito e do vice-prefeito da cidade de Viçosa, José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira, do MDB, respectivamente. Com a decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRE Ceará, deverá afastar de forma imediata das funções os atuais gestores do município. Assim, o presidente da Câmara, o vereador Manuel Crente, deverá exercer o mandato provisório de prefeito da cidade até que aconteça uma eleição suplementar. Por meio de uma liminar concedida pelo relator do caso no TSE, ministro Carlos Orbach, os gestores municipais se mantiveram no cargo. Segundo Orbach, a medida se justificou para que a alternância no poder municipal não comprometesse as medidas de combate à pandemia da Covid-19 no município, até que a situação jurídica das candidaturas fosse definida pelo TSE. O prefeito e o vice de Viçosa do Ceará tiveram as candidaturas indeferidas na eleição de 2020 devido ao fato de que a prefeitura municipal teria perfurado poços profundos em diversas comunidades da área rural, o que, segundo a denúncia, configurou abuso de poder econômico e político no processo eleitoral. Carlos Alberto com notícias da Ibiapaba para o Alerta Geral. Essa decisão do TSE se soma também a outra decisão com uma programação de mais uma eleição que será no município de Jaguaruana. Além de Viçosa do Ceará e Jaguaruana, o jornalista Beto Almeida, outros 3 municípios do Ceará já tiveram também novas eleições ou eleições suplementares para a eleição, para a escolha de novos dirigentes e prefeitos, uma vez que nas eleições de 2020 os gestores eleitos acabaram sendo impedidos de continuar à frente das prefeituras por irregularidades eleitorais na campanha de 2020. Exatamente, Luciano. Nós tivemos em Martinópolis, nós tivemos eleição suplementar em Missão Velha, nós tivemos eleição suplementar em Pedra Branca, já realizadas. Temos agora nos encaminhando para a 4ª eleição suplementar, no caso aí o município de Jaguaruana. Já tem agora a 5ª, que ainda não tem data marcada, que é esse caso aí de Viçosa do Ceará, mas ainda tem pelo menos outras 6 prefeituras na corda bamba, aguardando alguma definição. No município de Barro, em agosto, também saiu uma decisão, que recomenda, que determina a realização de eleição suplementar. Só que lá o prefeito ainda pode recorrer da decisão. Então a gente não pode dizer que o caso lá já está totalmente concluído, diferente, por exemplo, de Jaguaruana. Isso mostra que a instabilidade política nesses municípios ainda é muito forte. Você imagina que nós estamos praticamente terminando o primeiro ano de gestão das administrações municipais, porque a eleição foi em 2020, e ainda ter meia dúzia de municípios, fora esses de que nós já falamos, que ainda estão aí na indefinição. Isso traz prejuízos. Prejuízo de gestão, prejuízo para a população, de continuidade mesmo de projetos, de ações. E aí eu pergunto... Isso porque a máquina praticamente para, né? A máquina da administração Luciano. Municipal. Exatamente. Serão, Beto Almeida, 3 eleições em 2 anos nesses municípios. 2020, eleição que os cidadãos, as cidadãs foram mobilizadas para escolher prefeitos e vereadores no ano passado, eleição suplementar neste ano e a eleição geral em 2022, quando os eleitores serão chamados a escolher novos deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente da República. Ou seja, Beto, 3 eleições em menos de 2 anos. Exatamente. E aí, o Firmino e o vice-presidente, que é o doutor Marcelo, é imediato o afastamento deles. Não se espera nem a publicação do acordo, seguindo o próprio ministro Barroso determinou. E quem assume já hoje a presidência é também do MDB, porque os 2 são do MDB, tá? E o presidente da Câmara, que é o Manuel Crente, é do MDB, vai estar assumindo hoje o comando do município de Viçosa do Ceará, até
que haja a definição pelo TRE de uma nova eleição suplementar, de uma nova data lá para os municípios. Lá, o que pesou contra ele, Luzenor? Denúncias de que ele andou cavando poços profundos e realizando outras obras de cunho eleitoral, claro, para tirar proveito durante a tentativa de reeleição dele, como se deu. Ele recorreu, é bom que se diga, o TRE daqui do Ceará, em fevereiro, cassou a chapa, ele recorreu ao TSE, pediu um recurso especial e pediu para permanecer no cargo, enquanto saísse essa definição. Como saiu na última instância da Justiça Eleitoral, então, meu filho, é fim de linha. São 7 horas e 38 minutos, já entrando na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, a notícia é amarga para milhares de cearenses. O governo federal está encaminhando um comunicado a 627 mil pessoas para devolverem o auxílio emergencial. Vanderlei Moisés. O Ministério da Cidadania notificou por meio de mensagens de celular mais de 627 mil pessoas que terão que devolver o auxílio emergencial pago indevidamente. As mensagens vão dar orientação sobre a devolução voluntária de recursos, denúncia de fraudes ou o pagamento do documento de arrecadação de receitas federais para a devolução do benefício. Este é o segundo lote de notificações. Em agosto, outras 650 mil pessoas foram informadas de que deveriam restituir os recursos à União. Receberão as mensagens os trabalhadores que, ao declarar o imposto de renda da pessoa física, geraram o documento de restituição de parcelas do auxílio emergencial, mas que ainda não efetuaram o pagamento, além dos que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do programa. Nesse grupo de pessoas que não atendem aos critérios de elegibilidade estão aquelas com indicativo de recebimento de um segundo benefício assistencial do governo federal, como aposentadoria, seguro-desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Também estão aquelas com vínculo empregatício na data do requerimento do auxílio emergencial ou identificadas com renda incompatível com o recebimento, entre outros casos. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Perda para os estados e alívio no bolso do consumidor, pelo menos é o que promete o texto de um projeto de lei anunciado pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, sobre a nova política de tributos em relação aos combustíveis. O texto está em discussão, mas está longe do consenso e não encontra apoio dos governadores. As informações com Carlos Alberto. O presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, tem há alguns dias procurado uma maneira de diminuir, ou pelo menos conter, a elevação constante nos valores dos combustíveis. Em conversa com deputados da oposição nesta terça-feira, Lira apresentou os fundamentos de proposta que visa a redução no preço dos combustíveis. Lira quer votar um projeto que muda a forma como o ICMS é calculado. O texto defendido por ele altera o prazo para cálculo no preço que é usado por cada estado para definir o ICMS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. O imposto seria calculado a partir da variação do preço dos combustíveis nos 2 últimos anos. Segundo Lira, haveria uma redução imediata de 8% no preço final aos consumidores. Hoje, a regra leva em conta a média dos preços dos últimos 15 dias para o cálculo da cobrança do ICMS. Caso seja aprovada, a proposta contribuiria para a diminuição dos preços de gasolina e diesel. Durante a reunião, deputados da oposição pediram tempo para estudar a matéria. Na reunião, Arthur Lira não especificou qual seria a perda de arrecadação dos estados. Entretanto, a redução no preço final do produto é um forte indicativo que os estados vão perder com a arrecadação. A constante alta nos valores dos combustíveis, principalmente do diesel e da gasolina, preocupa o governo Bolsonaro, tendo em vista que uma das principais categorias que apoiou sua eleição em 2018 foi a dos caminhoneiros, para os quais foram prometidas medidas que reduziriam o preço dos produtos. Com notícias da área econômica, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. O debate se estende, se amplia na Câmara Federal e também no Senado. Os consumidores continuam pagando mais alto pelo preço do diesel, pelo preço da gasolina. E é uma conta, jornalista Beto Almeida, que ainda está longe de agradar os governos estaduais, que
cobram uma definição de uma nova política de aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis, e não querem, em nenhum momento, abrir mão da receita oriunda da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Os governadores estão esperneando, como se diz. Eles argumentam o seguinte, Luciano, que essa proposta que unifica a alíquota do ICMS e prevê a possibilidade, inclusive, de um reajuste apenas anual para os combustíveis, vai trazer perdas para os estados e não trará redução no preço dos combustíveis. Esse é o argumento básico dos governadores, inclusive encabeçado pelas oposições. A bancada de oposição diz que vai haver esse prejuízo e tal. Só que no projeto de lei, o próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, Luciano, ele mostra o contrário. Ele diz, olha, haverá uma redução imediata de 8% no preço da gasolina, uma redução imediata de 7% no preço do álcool e 3,7% do óleo diesel, se a proposta for aprovada. É óbvio, Luciano, que o ICMS sozinho não é culpado, lógico, pela alta do que se vê hoje, mas sim, ele contribui. Isso daí não resta dúvida. E a gente pergunta aqui o seguinte, alguém tem que entrar com sacrifício, todos têm que entrar com sacrifício. Eu entendo que os estados vão ter redução na receita, terão, isso aí é óbvio. Você vai cair, por exemplo, você vai cair a alíquota que se cobra sobre o ICMS, isso vai ter. É claro que também o petróleo sobe em função da política de preços da Petrobras e do dólar no mercado internacional. Mas se a gente ficar apenas nessas constatações e ninguém partir para dar um pouquinho de sacrifício, Luzenor, essa conta não vai fechar nunca, principalmente para nós consumidores. E tem outra conta a caminho, Beto Almeida, não para tirar dinheiro dos estados e dos municípios, é uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que garante mais dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios. Os prefeitos acompanham com expectativa a entrada na pauta de votação desse projeto. Que está na pauta, como você disse, hoje, do plenário da Câmara dos Deputados. É a PEC, Luciano, que aumenta em 1% o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Hoje, atualmente, se arrecada algo em torno de 49%, né, com o IPI, com o FPM, para compor o FPM. Com esse 1%, claro, vai passar aí para 50%. Só que esse 1%, se for aprovado, já passou no Senado, a previsão é agora que passe na Câmara em segundo turno, e aí será uma grande vitória. E ele não vai ser, logicamente, repassado de 1% de uma vez só, vai ser por etapas. Dos 2 anos que vem, 2022 e 2023, passa para 0,25%, depois 0,25%, no terceiro ano 50%, no quarto ano fecha o 1%. É recursos que os municípios de fato estão lutando há muito tempo e que precisa, sem dúvida, para melhorar o caixa e a gestão nos nossos municípios brasileiros. Eu volto daqui a pouco com você, jornalista Beto Almeida, para a gente continuar falando sobre a luta, a agenda municipalista, que tem também a reforma tributária em andamento no Congresso Nacional. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.